Olá, gente, boa noite. Deixa eu fixar aqui o tema da live. Atividade criativa. Oi, Gabi, ansiosa pra gente bater esse papo. Boa noite, gente. Oi, Cris, boa noite. Dá mais um tempinho pro pessoal entrar. Então, uns recadinhos aqui para vocês. Oi, Kika, boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu já vou dar uns recadinhos aqui, que a gente sabe que essa live vai ficar gravada, o pessoal vai ver depois. E o que eu quero deixar aqui já registrado para vocês é que tem muita gente que está perguntando para nós aí a diferença de um curso, né? Boa noite, Érica, do curso Organização Inclusiva para o curso Organização Sem Barreiras. O Organização Inclusiva, ele é voltado para personal organizer, né? É para quem quer trabalhar com um público com deficiência ou um público que precisa de acessibilidade. O curso Organização Sem Barreiras, ele é voltado para a pessoa com deficiência. Então, a gente fez todo um curso pensado numa metodologia para aquelas pessoas que não têm nenhuma noção de organização e querem se organizar sozinhos, mesmo tendo uma deficiência. Então, para quem tem alguma deficiência, o curso mais indicado seria o curso Organização Sem Barreiras. E para profissional de organização ou pessoas que já trabalham com acessibilidade, mas que querem conhecer esse universo da organização com foco em acessibilidade e inclusão, o curso Organização Inclusiva é a melhor opção, tá? A gente amanhã vai lançar também um sorteio. A gente vai sortear aí um curso de organização inclusiva em comemoração ao mês da Personal Organizer. A aula gratuita também para vocês conhecerem o nicho, né, de organização inclusiva já está disponível na nossa bio, então quem quiser é só acessar lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E as inscrições para o curso também estão lá na nossa bio, então é só vocês entrarem lá que todas as informações estão na nossa bio, tá bom? Já vou aqui chamando. Boa noite, Valéria. Vou chamar aqui a nossa convidada. Hoje a gente tem um papo muito especial aí com a Gabi. Uns minutinhos aqui para entrar. Oi, oi! Boa Coisa noite! boa te ver! Coisa boa te ver de novo, que quanto tempo, né? Pois é, há muito tempo, Gabi, muito tempo. Sim, Olha, mas que bom! quando a gente pensou em falar sobre organização e com foco para as mães atípicas, eu não pensei em outra pessoa, assim, porque a gente acho que está precisando disso, sabe? De levar um pouquinho de produtividade e criatividade para que essas mães consigam se reinventar nesse momento que a gente está vivendo aí, que está tão difícil, né? Então, queria muito agradecer você por esse convite. Queria que você se apresentasse para as pessoas. Vamos lá! Primeiro, brigadíssima. Para mim é um prazer. Eu gosto muito de compartilhar essa conversa de organização, porque quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais conseguimos, né, priorizar essas coisas e outras mulheres, mães vão se sentindo menos sozinhas, digamos assim, né? Sim. Então, é importante que a gente faça isso. E, bem, eu sou profissional de organização, eu trabalho com consultorias e estratégias de organização para pessoas e empresas, hoje em dia com uma metodologia própria, através de curso online, mentoria, consultoria, numa jornada que eu chamo de jornada da organização. Então, basicamente, eu ajudo as pessoas a conectarem o tempo delas com o que é essencial na vida delas. Então, é isso que eu Isso é faço. perfeito, é maravilhoso. E é muito bom tudo isso. Como a gente aprendeu naquela mentoria que a gente fez com você, assim, acho que deu
um norte gigante, e por isso que a gente pensou logo em você para falar sobre isso, né? Para bater esse papo com você, eu vou ler uns dados que a gente colheu antes de falar um pouquinho, de conversar sobre tudo isso. Como você está vindo agora do exterior e, né, acho que entrando um pouquinho nessa realidade que a gente está vivendo aqui agora, mesmo que você já esteja sempre antenado, vou só ler uns dados aqui para a gente nortear um pouquinho que a gente vai falar aqui na live. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2020, a participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos. De cada 10 pessoas sem emprego, 6 são mulheres e 4 são homens. Em todo o mundo, os empregos das mulheres estão 19% mais em risco do que o dos homens. Entre as mulheres com filhos menores de 10 anos, o cenário é ainda pior. E se falarmos de mães com filhos com deficiência, a perspectiva é ainda mais dura, né? Então, já de posse desses dados, eu já queria começar esse papo com você perguntando um pouquinho sobre, dentro dessa perspectiva de trabalho digital, como que você avalia esse cenário? Eu acho que é importante a gente levar em consideração, enfim, esse assunto a gente tem que ver lentes e lentes, né? Temos a lente social, temos a lente do relacionamento, temos a lente individual, temos a lente do estrutural do nosso país, das políticas e das coisas todas, assim. Mas o que a gente percebe, que foi muito claro na pandemia, as mulheres, muitas mulheres fazem parte dos setores de serviço e manufatura, né? Que foram os setores Sim, mais afetados pela pandemia. exatamente. E no Brasil, a gente tem cerca de 11 milhões de mães solo, ou seja, mulheres que cuidam de uma estrutura familiar por elas mesmas, várias sem rede de apoio, né? E quando a gente vem com a nossa lente da organização, da produtividade, do bem-estar e tudo, é levar em consideração que essas mulheres estão fazendo um malabarismo com os recursos que têm. E esses recursos sendo dinheiro, tempo, energia, atenção. E ainda coloca outra coisa aí nesse caldo dessa conversa, que é a gente mora, né, vive num país com uma cultura patriarcal, machista. E isso acaba entrando no mercado de trabalho. Nosso governo não tem uma agenda de inclusão, infelizmente. A gente pode falar várias coisas assim, sabe? Que eu fico pensando Sim, a respeito de cenários de mudança e tudo. Mas a grande verdade é que nós estamos num país que não garante um suporte. Então, eu acho legal apontar essas coisas para não ficarmos alienados do tipo, é uma responsabilidade sua e vai lá e faz. Que é difícil, né? Então, é o olhar da realidade mesmo, da cultura que nós estamos, da estrutura que nós estamos. E tem uma outra, as escolas não reabriram completamente, então na lógica do home office ainda tem mais o homeschooling, né? E sem a rede de exato. apoio. Então, assim, você falou da realidade das mulheres aí, a gente tem um problema estrutural. Eu acho muito que deveria existir subsídios no nosso país para certas coisas, mas que é inegável que as mulheres estão sobrecarregadas, cansadas e sendo afetadas pela pandemia de monte. Isso aí não dá para negar, né? E aí, o que gera isso? Cansaço, estresse. E quando a gente fala da organização do tempo, dos nossos espaços e tudo, fica só aquela sensação de, pô, vou arrumar o quê? Se eu não dou conta, eu vou dormir, sabe? Porque quem é que dá conta disso, né? Então, eu compreendo. Esse estado de cansaço, ele vai pegar de qualquer forma, né? Porque... Exatamente. É engraçado, quando você falou aí de a gente botar nesse caldo aí, ainda tem mais a situação da mãe atípica, por exemplo, ela não tem uma rotina como as mães que não têm filhos com deficiência, por exemplo, que conseguem se planejar. Né? E quando a gente falou, vamos bater um papo com a Gabi, foi muito pensando nisso, em pensar em alguma alternativa que desse para que essas mães conseguissem fazer isso a qualquer momento. Né? E aí eu acho que você foi uma visionária, porque já tem tempo que você fala sobre organização digital, mas como esse digital também já pode transformar o mercado de trabalho, né? E hoje é exatamente o que a gente tem visto, que o que você começou a falar agora está muito presente nas nossas vidas, né? E foi um salto muito rápido, quer dizer, muito rápido, né? Para você que vem acompanhando, não foi tão rápido assim,
Mas para a gente que está de fora e se deu conta dessa realidade, eu acho que foi importante isso, né? Então, eu queria saber se você também, você vê alguma alternativa que a gente poderia dar para essas mães para que elas trabalhassem no digital? Tem várias formas da gente entrar no digital, assim. O que me motivou muito a entrar no digital foi essa questão de ter liberdade financeira, geográfica, de tempo, de flexibilidade para atender outras coisas da minha vida, né? Quando a gente pensa no caso da mãe atípica, ela tem uma rotina atípica muitas vezes, cheia de imprevistos, muitas vezes, que são coisas assim, posso pensar o que pode acontecer, mas, né, a gente pode ser pego de surpresa ali, todos nós. Então, imagina quem já tem uma rotina já nessa coisa de ter que adaptar todos os dias e com pessoas em casa, muitas vezes, às vezes com home care, às vezes com um tratamento, às vezes com uma adaptação de espaço, né? Como vocês lidam, por exemplo, quando estão adaptando um espaço. Então, assim, a realidade do home office, ela empurrou, né? Ela veio assim para muita gente, como se, tá, agora vamos ver como é que vai funcionar. Várias POs que eu conversei falou, não, e agora? Como é que adapta, né, o serviço? Provavelmente vocês passaram por esse mesmo desafio na Conceito de trazer consultoria online, né? E assim, quando eu comecei com os atendimentos, eu comecei a trabalhar com organização em 2013. E aí, em 2015, eu mudei para Califórnia. E aí eu falei, meus clientes todos ficaram no Brasil. Agora eu tenho que adaptar esse negócio aqui, senão como é que eu vou fazer? E eu queria muito seguir com o meu negócio. Eu tinha aquela intuição desde o início que, não, eu vou tocar isso daqui de alguma forma. Agora que eu separei e voltei pro Brasil, eu entendi. Tá vendo aí, ó, por que você voltou? Boa, garota! Ainda bem que você me disse, sabe? Tipo, mas o digital, ele dá a possibilidade pra gente de uma conexão de qualquer lugar. E aonde a gente pode ter um trabalho onde a gente forneça para as pessoas conteúdo, conhecimento, orientação, mas consiga ter essa flexibilidade de estar em casa para adequar essas outras coisas da vida. Então, para a mãe, né, sendo atípica ou não atípica, ela teve mais oportunidade de estar ali em casa naquele ambiente. E eu não estou falando que não existam problemas, porque existe. Né? Existem coisas que acontecem no dia a dia, existem coisas que acontecem no nosso trabalho, mas no home office, essa flexibilidade ela é mais possível, porque você não tem a questão do deslocamento. E uma coisa muito importante, no mercado de trabalho, a gente falou lá no início, né, da contextualização, do mercado machista e tal, muitas mulheres enfrentam um lugar que, quando estava no trabalho presencial, mulheres saíram cedo para buscar o filho na escola, porque teve algum problema e teve que sair para cuidar, para resolver. Sim. Não é verdade? Isso não acontece? É verdade. E aí, muitas vezes, no mercado de trabalho, isso acaba sendo visto como ruim. Porque a mulher não está lá, porque ela saiu, porque isso. Tanto é que a gente sabe que a pessoa fala que está grávida, menos chances de... É terrível. É terrível. Acontece isso mesmo. Então, Engraçado você falando isso, eu lembro que eu era uma pessoa muito preconceituosa com isso, assim. Antes de eu ter filho, eu não gostava de trabalhar, por exemplo, com mulheres que tinham filhos pequenos, porque eu tinha aquela visão de que aí vai me atrapalhar em algum momento, sabe? Eu vou ter que substituir aquela mãe. Tem coisas que você realmente, para ter empatia, você precisa passar para você entender um pouquinho como é o universo da outra pessoa, né? Porque realmente, se eu vi assim, e a gente também tem essa visão muito machista, né? O mercado de trabalho também vê, né? então, assim, aquela pessoa que fica a mais no escritório, que tem tempo para o happy hour, que tem tempo para os encontros depois, para aquela esticadinha, não sei o quê, ela acaba sendo envolvida muitas vezes nos projetos mais importantes. Só que essa mãe que está ali fazendo o malabarismo, na hora que ela entra num cenário desses, de home office, de resolver, essa mulher se sobressai, porque ela sempre teve que se fazer presente, mesmo com esse contexto todo. Então, agora, nessa situação, ela tem essa vantagem que estamos todos na mesma realidade online, onde temos todos que demonstrar o trabalho e estar presente de alguma forma, mas sem esse lugar de ter que estar ali no happy hour e tal. Então, a mulher que é organizada, ela sobrepõe a isso. E quem é mais organizado que dá conta do rolê do que mãe? É verdade. Que faz os malabarismos todos e tudo mais, né? Então, o cenário do digital tirou esse estigma
de flexibilidade, digamos assim. Porque agora estamos todos numa realidade onde a dificuldade de estar presente no WhatsApp, responder e ser organizado e tal, ela pegou de uma outra forma. E outra, os homens entrando dentro de casa. Então, é uma reflexão que a gente consegue ir um pouquinho mais profundo. Mas o que eu quero dizer com isso é que o digital, ele é uma possibilidade, porque ele quebra paradigmas que a gente tinha antes em relação a trabalhar online. Ah, não dá para fazer esse tipo de palestra online, não dá para fazer esse tipo de consultoria online. Eu conversei muito com clientes meus, músicos, artistas, que adaptaram o seu trabalho, professores de yoga, que adaptaram o seu trabalho para o online e antes não tinham essa possibilidade. E hoje em dia eu estou falando, nossa, eu consigo viajar, consigo fazer, consigo estar com meu filho e tal, por conta disso. E a pandemia acabou me trazendo essa quebra de talvez uma crença que eu tinha que não ia dar certo. Então, menos custos para produzir uma estrutura digital, porque no digital, né, construir é muito mais alcançar as pessoas, ter esse canal das redes sociais, isso facilita muito, claro. Gera um peso, outras questões aí, mas, né? Sim. Uma ansiedade e tudo, mas aí já é outro assunto. Mas possibilita essa conexão e quebra esses paradigmas do que no digital não pode, ou porque fulano não está naquele horário, ou porque não vai poder. Então, eu acho que facilita. Eu vi isso lá em 2015, por conta dessa liberdade que eu queria de estar viajando e tudo. Para mim foi uma construção, né? Então, eu levei um tempo montando isso, o que é importante levar em consideração. Leva tempo mesmo, ainda mais para quem tem filhos, para quem tem toda uma rotina, né? Eu não tenho filhos. Então, mas é uma possibilidade de você alcançar mais coisas e ter mais tempo de gerenciar essas outras áreas da vida, né? Nossa, foi muito interessante você falar. Eu não tinha parado para pensar nisso. Realmente, ficou todo mundo no mesmo patamar, né? Então, muitas mulheres conseguiram se sobressair, se eu for pensar realmente por esse ponto de vista. Assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Realmente é interessante, assim. Eu acho que a gente tem promovido algumas lives e trazendo profissionais de diferentes áreas para que a gente tenha realmente esse olhar diferenciado que a gente não costuma ter, né? Porque como a gente está muito focado no nosso nicho de mercado, no nosso trabalho, você meio que esquece de ver outras perspectivas para situações que estão aí, a gente pode tentar resolver ou pelo menos tentar trazer um norte para as pessoas, né? Eu imagino que seja isso. Com certeza. Agora, acho que essa conversa só vai deixando as coisas mais claras e as pessoas mais conscientes. Então, é por isso que a gente tem que conversar e esse canal é legal, né? É verdade. Agora, Gabi, algumas profissões já estão ficando obsoletas, né? E aí eu queria fazer essa provocação. Você acha que o mercado de trabalho ele já está se reestruturando para esse formato? Há muito tempo. Há muito, muito tempo, assim. O que a pandemia fez, na minha opinião, foi que ela colocou mudanças de maneira emergencial. Essas mudanças, Sim. se não houvesse a pandemia, não aconteceu a pandemia. Eu acho que isso iria acontecer de uma maneira gradual. Porque já estava acontecendo, né? Já tinham pessoas como eu ao redor do mundo fazendo nomadismo digital, trabalhando, várias empresas, construindo. Profissionais como você que procuram mentorias como a minha para poder adaptar seus serviços para trabalhar no online muitas vezes. Então, já era um movimento presente. O que a pandemia fez? Ela chegou e falou assim, oi, futuro. É agora. Porque agora a gente tem que continuar trabalhando. E agora que a gente tem internet. Se essa pandemia fosse há 100 anos, não era assim. Mas agora estamos em 2021. O que ela veio? Ela trouxe esse lugar de futuro. Só que com esgotamento, né? Porque veio nessa lapada, veio de uma vez. Então as pessoas tiveram que se adaptar meio que na marra, digamos assim. Né? Então, na marra mesmo, né? Essa adaptação leva tempo. Foi meio na marra, né? Para a gente, então, assim, a gente tinha uma resistência muito grande em transformar o nosso curso para o online, né? Porque a gente queria falar, será que vai ser a mesma, as pessoas vão perceber do mesmo jeito, né? Será que a vivência vai ser a mesma? E era tanto será que a gente, de uma hora para outra, viu que esse será não tinha mais tempo. Não tem mais tempo para será,
sabe? A gente vai ter que testar possibilidades e alternativas e ver a aceitação de tudo isso, né? Eu acho que é isso também, é você entender um pouquinho o que você faz de melhor e tentar adaptar para opções que você pode transformar em seu serviço, por exemplo, que foi o que aconteceu com a gente, de repente fazer a consultoria online, que não era uma coisa que a gente pensava antes, mas que na pandemia a gente se viu obrigado a fazer, porque as pessoas ficavam inseguras da gente ir até a casa delas, e foi uma baita solução, né? De repente, olha, eu tenho aqui como te mostrar, eu acho que, de repente, para essas mães também, agora me veio a cabeça aqui, né? Para quem tem tempo, de repente, se você sabe cozinhar, ou se você sabe, de repente, produzir alguma coisa, começar a ensinar essas pessoas, né? O que você faz de melhor e aí comercializar isso, né? Eu acho que a gente também tem uma certa dificuldade de precificar e de comercializar as coisas que a gente sabe fazer. Uma questão também de autoconfiança, né? Eu imagino. Tem isso também. A gente não é fácil você ser a marca, né? Vender os produtos e tal. É um Sim, desafio à medida que a gente aprende fazendo e entregando valor e as pessoas respondendo e tudo. Eu acho que profissões são muito assim, né? Assim, o ser humano ele é adaptável. Então, com o passar do tempo que a gente vai vivendo coisas e a história da humanidade vai mudando e a tecnologia vai mudando e os recursos vão mudando, as profissões vão mudando, como já estão mudando. Quando que, há 20 anos atrás, profissão blogueiro, profissão youtuber, não existia isso, verdade. entendeu? É uma coisa que a tecnologia trouxe. Então, existem novos problemas, existem novas soluções, existem novas profissões. Ou existem Eu acho problemas antigos sobre um novo contexto que precisam e o mercado se adapta. O Eu mercado se acho que adapta. a grande dificuldade vai ser a gente realmente colocar todo mundo fazendo isso, né? Essa transformação não vai atingir todo mundo, vai ser aos poucos, mas ao mesmo tempo as profissões estão mudando muito rápido. Eu acho que existe essa dificuldade das pessoas se adaptarem a isso. Como a gente sentiu essa dificuldade, algumas pessoas também vão sentir, né? Porque nem todo mundo é tecnológico, nem todo mundo sabe mexer com essas ferramentas que hoje Sim, são sim. apresentadas para a gente tem uma facilidade de aprender, até porque se joga no YouTube e tem um tutorial de um monte de coisa. Mas até você se adaptar a isso, eu acho que é muito difícil, né? Sim. E assim, não é todo mundo que tem esse pensamento de vou procurar uma coisa, vou atrás do YouTube. Não tem. Assim, se a gente pensa em outras gerações, outras formas que as pessoas vivenciaram isso, por exemplo, a terceira idade, nesse momento, né, que a pandemia veio, sofreu muito, porque vários contatos eram feitos presencial, e aí cortou, e teve uma adaptação com esse digital, né? Então, assim, Sim, a gente se adapta. O negócio do ser humano a gente se adapta, mas para essa adaptação acontecer, é um processo. A gente perdeu muita gente nesse processo, infelizmente, né? Sei de pessoas, né, que perderam família, perderam amigos e a gente está se adaptando ao trabalho, não estamos adaptados ainda. O mercado de trabalho está sentindo um esgotamento muito forte depois dessa pandemia. Número de desemprego, número de pessoas, depressão, ansiedade, tudo. Então, é uma adaptação aí, é isso, é um suspiro na história o que a gente está vivendo. Só que a gente está no meio dessa história. Então, sim. não sei como é que vai ser E esse eu acho que mercado de isso é que é trabalho difícil. depois, mas... O que eu acho de positivo nisso tudo que eu tenho percebido, principalmente no nosso trabalho, é que a gente tem essa possibilidade de ter um encontro de 3 gerações. E isso é muito rico, sabe? Tanto para o nosso trabalho de organização inclusiva, como para as pessoas que estão abertas a aprender realmente com o que foi, né, com o que é e com o que vai ser. Se você começar a pensar nisso, são infinitas possibilidades de coisas que a gente pode trabalhar, né? Eu acho que isso é muito Sim. rico, muito engrandecedor para a gente, né? E nessa adaptação a gente vai aprendendo. Enquanto profissional, acho que o papel do profissional diante desses novos problemas, desse novo contexto, como que eu vou ajudar meus clientes? E às vezes o conteúdo online ele vem para isso. Eu vou ajudar através de um conteúdo online, porque essa é a porta, sabe? Então quebrou muito isso para as pessoas e muitos empreendedores, porque essa é a via que eu tenho de ajudar o cliente. E empreendedor ajuda. Então É isso. a gente se adapta para isso.
Agora, Gabi, qual foi o maior impacto que você sentiu nesse retorno ao Brasil, assim? Maior impacto que eu senti no retorno ao Brasil. Eu saí da Califórnia em outubro, vai fazer um ano, em outubro de 2020. E lá já estava caminhando a reabertura, né? Então eu voltei para cá num estado onde já estava começando a fechar de novo as coisas. Então foi um baque muito forte para mim, porque foi como se eu passasse pelo processo da pandemia 2 vezes. E Pois é, gente, é mesmo. porque eu já estava terminando, né? Então, assim, dá conta, se eu tivesse continuado lá, eu tinha vacinado em janeiro, né? Então, assim, eu voltei para a realidade e voltei com uma realidade divorciada, né? Então, tendo que mudar todos os meus recursos, dinheiro, tempo, tudo. E foi uma adaptação muito, muito forte. Se eu não fosse organizada, ai de mim. Não sei o que seria de mim. Então, me ajudou muito o Sim, fato de ter rotina, aquilo que eu falei lá no início, minha empresa, ter cuidado dessas coisas, ter cuidado com carinho do meu negócio e ter dedicado a isso, sabe? E falado assim, eu vou fazer porque ele é algo meu, é algo que eu construí. Foi algo que depois eu virei para minha Gabriela interior e falei assim, muito bem, cara, porque foi o seu empenho que te trouxe aqui. Então foi difícil, mas bons aprendizados, assim. Eu acho que o mais complexo foi isso, de voltar para uma realidade que eu já estava quase saindo. Então, sim. Eu acho que esse para você deve ter sido foi um um dos baque. maiores impactos, né? É engraçado que você falou agora, a gente viu um monte de divórcio acontecendo mesmo na pandemia, né? E O aí, povo ficou junto em eu lembro casa, que a né? E gente, falou, eita, ferro, o que a gente faz aqui? pois é, Um eu ano lembro que a depois gente a fez gente faz uma, piada, tá? eu lembro que a gente fez uma live com a Estela. E aí ela estava falando isso também, né? Porque a gente teve que ser confrontado com as pessoas que a gente não convive tanto, né? A nossa família a gente não convive tanto. E aí, de repente, você vê a tua realidade ali esfregada na sua cara, né? Então, realmente, essa questão do relacionamento é uma coisa complicada. E aí, quando eu converso com essas mães atípicas, por exemplo, a gente já vê que para elas isso já é uma coisa corriqueira, assim, porque a maioria, né, a gente vê que a maioria dos pais, eles não assumem os filhos com deficiência. Então, elas, por isso é que tem esse dado aí de mãe solo, né, e elas são a grande maioria. Então, Sim. para mim, que também passei por esse processo, né, o processo de divórcio, e com filho e tudo mais, foi um grande aprendizado lidar e ouvir essas histórias delas, assim. E o que mais me angustiou nesse processo foi como há esse abandono, não há o recurso que eu tenho, por exemplo, né? Que você sabe que você tem direito à pensão que elas, no caso, não têm. Não tem. Então, para elas, fica muito mais difícil lidar com tudo isso e ainda ter que buscar alternativa, porque eu acho que você também tem que ter um psicológico bacana para você tentar Com achar certeza, alternativas. E sim. mesmo que você não tenha, você vai ter que se virar e ter, porque é por você e pelo teu filho, né? Então, acho que é um processo muito complicado e longo da gente realmente começar a buscar alternativas para essas pessoas, né? Para saber como o nosso trabalho, como o nosso serviço pode impactar positivamente e ensinar para que essas pessoas, para que aquilo ali também pode ser um ofício para elas, né? Sim, para facilitar tanto o dia a dia delas, quanto de repente passar isso para frente, né? Porque Sim, necessidade existe, é isso. Muitas vezes são mulheres sem rede de apoio. Então, acho que é muito importante a gente, enquanto comunidade, empresa, sistema, coletivo, eu olho muito a galera que eu trabalho aqui, meus clientes, mentorados e tudo, como uma grande comunidade. Eu acho que a gente tem que expandir o nosso conhecimento a ponto de criar comunidades mais harmônicas. Então, às vezes, é uma pessoa que passou por um processo com você, está conceito, mas aí tem uma amiga que já está passando pelo mesmo e consegue trazer uma dica, consegue trazer um negócio que foi feito na casa dela e que ela falou, olha, as meninas me ensinaram isso e isso e passa para frente. Então, às vezes são coisas que recuperam um estado de recurso, de tempo, de energia, que ao longo do caminho vai poupando esse estresse, né? Então, por isso que eu reforço muito. Aprender uma coisa com um profissional, aprendeu algo numa consultoria, aprendeu num curso, passa para frente. Não segura, não, porque conhecimento ele é bom quando ele é compartilhado.
Exatamente. né? Eu acho fundamental também, né? É. Agora, Gabi, você tem um post que eu estava vendo, assim, no dia que você postou, aquilo me deu um insight danado, assim, que estava escrito assim, trabalhem enquanto eles dormem, né? E aí eu imediatamente parei para pensar nessa loucura que a gente tem vivido, porque assim, o digital é uma ferramenta maravilhosa, mas que a gente precisa sempre vigiar essa questão, porque senão a gente está trabalhando 24 horas, né? Eu lembro que quando a gente começou a fazer postagem, eu dormia, acordava pensando naquilo e precisa de um planejamento e de uma técnica e uma organização realmente para a gente não virar refém de tudo isso, né? Eu acho muito complicado. Agora, queria que você desse uma dica para a gente, como a gente não virar refém de tudo isso. Eu acho que valorizar a saúde primeiro. A gente coloca muito o trabalho como centro da agenda e não a saúde como centro da agenda. E se as pessoas não querem adoecer, se as pessoas não querem cair nesse estado de esgotamento, nesse estado de burnout, a ficarem doentes, a gente precisa fazer um shift, ter uma mudança aí, tá? Trocar essa chave, que é deixar de colocar o trabalho no centro da agenda e passar a colocar saúde. E quando eu digo saúde, é saúde física, saúde mental, saúde emocional, relacional, o tempo para as pessoas. Então, quando a gente pensa num relacional, é o tempo com a gente. Uma mãe atípica, por exemplo, ela tem mais tempo com certas coisas junto com o filho para fazer um acompanhamento, para fazer um cuidado, de repente um tratamento que está fazendo junto, ou ainda o dia a dia mesmo. O dia a dia mesmo. Então, toma bastante tempo. E quando a gente passa a olhar para esse lugar de saúde como centro, a culpa por não estar trabalhando, não estar descansando, não estar realizando, toda aquela coisa, não estar postando, não estar aparecendo nos stories, porque aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Ela vai cessando, porque é isso. Eu acho que quando a gente desenvolve uma mentalidade organizada, é para trocar essa priorização que é feita. E assim, não estou falando que é fácil fazer isso. Não é fácil fazer isso. Porque a gente está numa cultura capitalista, a gente está numa cultura de produção, a gente está numa cultura de trabalho, 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 trabalho. Trabalho enquanto eles dormem, inclusive, entendeu? Para Sim. alcançar as coisas. Porque muitas pessoas falam, nossa, eu tenho 30 anos e não alcancei isso. Como se aos 30 você já tivesse que ter a casa, um emprego, os 30 mil seguidores no Instagram. Entendeu? E é uma pressão muito doida. Então, como que a gente vai continuar? Como que a sociedade vai estar daqui a alguns anos se a gente continua assim? Mais doentes. Eu não sei como que a gente vai ter saúde se continuar assim, né? Porque mesmo que a gente tenha esse conceito, a gente ainda se cobra e se cobra muito, né? A produção, o resultado, né? A gente se cobra o tempo todo, né? Acho que isso foi uma coisa que eu fiquei me policiando. E no meio da pandemia, por mais planejada que eu fosse, eu me vi em algum momento sem rotina e buscando, tentando achar solução para as coisas, né? Porque você se viu diante de tantos problemas, de tantas questões, que você precisava achar uma alternativa. E a alternativa, acho que a maioria que faz isso, como eu fiz, era fuga, né? Assim, você se joga no trabalho para fugir de outras coisas. O que a gente precisa é mergulhar e entender um pouquinho do que eu estou fugindo, na verdade, né? É Porque às vezes porque é não uma é coisa chata que fácil, você não quer assim. fazer. A gente está é isso, a gente está numa cultura capitalista, numa economia de atenção, e a coisa mais difícil numa economia de atenção é você descansar. Porque uma economia de atenção, o que ela quer? Ela quer sua atenção. Então, Sim. sabe aquela sensação de navegação, assim, no Instagram, que você não está fazendo absolutamente nada? Nada, absolutamente nada, porque você tá passando assim, ninguém tá vendo nada. Você tá nos stories assim, clicando, não tá vendo nada, nada. E você continua lá. É esse nível de atenção. Essa economia de atenção, ela pega isso. Aí o que acontece? Num sistema capitalista, onde a gente não tem controle dessas coisas, fica com essa memória, tenho que produzir, tenho que produzir. No momento que para descansar, deitar no sofá, vem a culpa. Eu deveria estar fazendo isso, eu deveria estar fazendo aquilo outro. Quando a gente tem rotinas
que priorizam esse lugar da saúde e aonde a gente consegue entender que eu trabalhei, eu fiz isso, eu reservei esse tempo para fazer isso, isso foi realizado, isso era a prioridade da semana. Então, você corta, você meio que muda essa chave de não, eu deveria estar fazendo para eu realizei o que eu pude. Então, é por isso que ficar sem os nossos processos de rotina, sem uma mínima rotina, porque às vezes as pessoas têm até medo, né, da palavra rotina. Pois é. Né? Você fala rotina, parece que vai ser sempre a mesma coisa. Mas não é, gente. Mães precisam de rotina, porque crianças precisam de rotina. Crianças sem rotina, ela atrapalha o desenvolvimento dela, inclusive. Entendeu? É a coisa do comer, do dormir, do cuidado essencial. Então, quando a gente olha para a rotina, é esse cuidado, é o comer, dormir, se movimentar, mexer o corpo, cuidar de si mesmo, ter esse espaço para fazer nada. E é muito difícil mesmo, porque você para e fica um monte de coisa na sua cabeça te cobrando. Esse contexto capitalista, ele tem a ver com o esgotamento, não dá pra gente tirar, mas eu acho que quando a gente faz escolhas melhores, passa a organizar o nosso tempo, passa a cuidar dos nossos recursos, do nosso dinheiro, da nossa atenção, tirando notificação, deixando pessoas silenciadas, diminuindo as coisas no Instagram, pensando nos horários que você vai entrar, você está preservando sua atenção. Muita gente me pergunta assim, Gabi, como é que você consegue fazer as coisas, dar conta das coisas? Eu falei, gente, o fato é, eu corto as distrações. Então, por não ter distrações, eu poupo meu tempo, porque eu também sou sugada por elas. Eu também sou sugada pelo feed, né? Ele foi feito para isso, ele foi feito para sugar você. Sim. Então, espertinha do jeito que eu só corto o mal pela raiz para não chegar lá, porque os olhos não veem, o coração não sente. Então, já facilita. E é então, muito assim, difícil isso, né? Muito difícil. Muito difícil. É muito. Toda vez eu fico pensando isso, nesse período, e é importante deixar aqui registrado isso, né? Quando a gente fala de rotina, é uma questão de escolha, né? Eu acho. Muitas vezes, né? Quando possível, é uma questão de escolha. Porque você escolhe o que você vai priorizar, né? E é exatamente essa frase que você falou aí, é ver o possível. Que muitas vezes você quer colocar no seu planejamento um monte de coisa que você sabe que você não vai conseguir fazer, né? Mas você tem que pensar no que é prioridade e o que é possível fazer. Né? Acho que isso já dá um norte para você entender que rotina é escolha. O que eu vou escolher fazer nesse dia aqui? Né? E às vezes não dá para você planejar uma semana, não dá para você planejar um mês, porque a gente vê muito essa realidade com a mãe atípica, mas dá para você tentar pensar no que é possível fazer naquele dia. Né? Dependendo do que está te acontecendo, do estado que está teu filho, ou das pessoas que estão ali com você, que trabalham ali dando suporte, ou muitas vezes até sozinho, acho que é pensar nisso, né? O que é possível fazer hoje. Né? E muitas vezes eu não me vi fazendo essa pergunta, eu achava que eu tinha que fazer. Estou aqui, tem que fazer. Estou em casa, tem que fazer. Tem que dar tempo de fazer ginástica. E quando você termina uma lista que você fala, terminei, agora eu vou pegar o resto, vou pegar a lista de amanhã, porque não tem fim. Então, exato! É uma loucura isso, assim, porque você fica nesse modo que não para, não para, não para. Aqui a Clô colocou, né? Ser sincero consigo mesmo. Eu acho que sim, porque a gente tem que ser realista com o que a gente coloca na agenda, porque sobrecarga é quando você superestima a sua capacidade de fazer alguma coisa e subestima o tempo. É como se você colocasse assim, eu vou fazer 10 atividades em 3 horas. Minha amiga, não vai. Você vai fazer 2. E olhe lá. Entendeu? Isso, você tem que ser honesto com isso. Se não põe 10 coisas na lista, aí ao longo do dia vão chegando mais coisas e a lista termina muito maior do que começou e você é muito mais frustrada. Se essa lista começasse com o essencial, o pequeno, que é almoço do dia, essa atividade aqui, levar fulano da escola, cumpriu. E aí, quando você cumpre, tem essa sensação de satisfação, sobrar um tempinho, quiser pegar a lista, vai. Mas não precisa atacar a lista do dia seguinte só porque terminou a do dia. Vai descansar. Sim. E é o que a gente fala também, muitas vezes o que complica, até em acessibilidade ou em planejamento de rotina, são os excessos. Excesso de informação, excesso de objeto, os excessos atrapalham muito. E é muito esse trabalho que a gente costuma fazer, né? Qual é o excesso que te incomoda? E vamos trabalhar isso aí para ver se a gente consegue melhorar essa rotina. Eu acho que é muito disso também, né? A questão da escolha, né?
Exatamente, é escolher de maneira consciente o que você vai colocar na agenda, como é que você quer usar seus recursos, como é que você quer usar o seu tempo. E é priorização mesmo, cada um tem suas prioridades, cada um tem suas prioridades, né? A gente também tem que enxergar a realidade do outro, muitas vezes vai rolar um não daqui, um não dali, mas é a realidade do outro. Então, é complexo fazer isso, fazer escolhas mais conscientes, e só tem uma forma de fazer, experimentando no dia a dia, organizar as coisas, eliminar isso que você falou, eliminar os excessos, né, dos espaços físicos, da agenda, das listas, enfim, para ficar mais leve, porque senão é muito pesado. E o que eu via também era assim, e aconteceu isso comigo também, né? Assim, em um dado momento você se pegar comparando com outras pessoas, como se fulano consegue eu também, né? E aí você vira uma bola de neve, você não consegue focar no que é importante para você, pensando que você tem que chegar naquele mesmo patamar, naquele mesmo objetivo que fulano, e não é assim, né? Mas é muito duro você se ver com essas realidades, principalmente quando a gente viu que a gente viu, não, a gente achou que tinha tempo, né? A gente subestimou o ficar em casa, a quantidade de coisas que a gente tem para fazer, achando que por eu estar em casa eu vou dar conta de fazer. Né? E não é bem assim. É um projeto vivo, né? Com todo mundo em casa, vivo. É a louça, é a sujeira, exato. É arroz o tempo todo, isso, e surge lá, é aquela coisa, né? E sem a rede de apoio. Então, a casa, ela demanda. A casa é um projeto vivo, né? Então, quantas e quantas pessoas decidiram reformar a casa, melhorar os ambientes, mudar as coisas de lugar e tal, porque perceberam isso. E o ambiente, ele... Poxa, você melhor do que ninguém pode dizer isso. Um ambiente criado para facilitar o ir e vir, o dia a dia mesmo faz toda a diferença. Então, um ambiente que está desorganizado, ele vai dificultar os processos, né? Ele vai dificultar muito o andamento. Então, a gente subestimou mesmo no sentido de estamos home office, não tem deslocamento, não tem encontros sociais, mas as pessoas deram um jeitinho rapidinho de colocar uma live, um curso, um negócio, uma obrigatoriedade de maratonar uma série, entendeu? Rapidinho esse período é preenchido. Eu gostaria muito de ver as pessoas preenchendo mais com descanso, porque isso vai acalmar a nossa mente, menos com essa ideia de produtividade até no lazer. Eu tenho que maratonar uma série. Eu tenho que terminar todos os cursos da minha lista. Agora eu vou me formar PhD, sabe? Não vai. Agora, Gabi, olha só. Eu queria saber quais são as mudanças que você notou em termos de acessibilidade digital. Tá. De acessibilidade digital. Eu acho que, assim, existe uma melhora, mas é uma melhora bem discreta, né? A gente tem que levar em consideração que o Brasil tem uma dificuldade grande de acesso ao digital, infelizmente. Olhando a situação de pandemia, por exemplo, várias crianças perderam um ano, várias crianças não conseguiram acompanhar o fluxo escolar porque tinha um celular com 3G que só suportava um contato ali limitado. E a gente sabe que, né, isso tudo consome dados e tal, e que existe um valor por isso. Então, muitas crianças ficaram sem estudar por conta desse... Falando do mínimo, né? Que é o acesso mesmo ao ambiente digital e tudo, às escolas e tal. E assim, hoje em dia, o que eu vejo é que os aparelhos têm muitos recursos de acessibilidade. O iPhone tem muito recurso de acessibilidade, o Android já tem, com a gente podendo adaptar as coisas do touch, da fala e tal. Então, eu vejo muito isso. Mas com todo mundo na internet, no período da pandemia, ficaram mais claras algumas coisas. As pessoas legendando seus stories, as pessoas colocando mais coisas no website e tal. Então, as mídias começaram a colocar, mas nisso até na descrição dos posts, né? Que é o que se tem nessa imagem, o que está fazendo, colocar toda essa... Então, isso eu percebi bastante nas mídias. Teve esse movimento maior, que ainda é discreto, como eu disse, mas a gente já consegue perceber muito, assim. O Enem, por exemplo, esse último ano, ele teve recursos de acessibilidade. Então, as pessoas já conseguiram fazer o Enem por conta disso, à distância, né, com recursos de acessibilidade, né? E, assim, claro que tem coisas muito incríveis sendo feitas com tecnologia e tal, mas
Eu acho que o grande problema aqui no Brasil é o acesso para todos. Acesso para todos. Então, num nível Sim. mais micro, assim, até queria ouvir de você. Eu não sei da onde que você é mais nessa área do que eu. Mas o que eu vejo muito é na mídia, essas pequenas coisas de colocar mais para as pessoas conseguirem, mais pessoas conseguirem acessar aquele conteúdo de alguma forma, porque tá todo mundo online, né? Então, o que eu percebi Sim, foi quando eu fiz essa pergunta, era muito para entender um pouquinho a percepção das outras pessoas em relação ao que a gente vivencia, né? Porque a gente tá num nível muito profundo de avaliação de tudo isso, né? Sim. E aí o que eu vejo é que as pessoas realmente elas notam uma discreta, e para você ver, você já nota uma discreta, né, mudança em relação a isso. O que a gente viu foi uma dificuldade muito grande, assim, de acesso, principalmente falando da própria pessoa com deficiência, mas também do profissional, né? E é por isso que a gente sempre bate nessa tecla, assim, a gente precisa conscientizar, precisa falar mais sobre isso, precisa entender um pouco mais a pessoa com deficiência para entender as necessidades dela, né? Porque o que a gente viu, por exemplo, foi criança com deficiência auditiva que não conseguia assistir a aula. E mesmo que você fale para esses profissionais, olha, as crianças estão com dificuldade, ele acha que é só aquele aluno. Mas se eu estou falando para aquele aluno, eu estou falando, por exemplo, para minha filha também, que passou pela mesma dificuldade, não tem deficiência, mas que estava alfabetizando no processo de pandemia. Então, para ela, também não foi uma coisa, né, fácil. Né? Imagina para a pessoa com deficiência. Então, assim, o que a gente viu foi que existe, sim, alguns movimentos sendo feitos, a batalha é muito grande, já existem recursos e leis, mas existe uma resistência, principalmente dos profissionais, de entender um pouquinho a pessoa com deficiência, para fazer com que isso realmente aconteça, né? Para que os professores se envolvam mais, para que coordenadores se envolvam mais em todo o processo de educação, porque educação é a base, né? E aí a gente ficou triste de ver isso acontecer, porque se na educação, que é a base, acontece, as outras pessoas também, os outros profissionais vão achar que é só mais um recurso. E muita gente é beneficiada com isso, né? A gente fala Porque de se você legenda. vê quando o negócio do acesso é tão forte, porque se a escola tivesse esse suporte digital, por exemplo, como a gente vê, né, em países mais desenvolvidos, nos Estados Unidos, por exemplo, várias escolas deram o recurso para levar um tablet, uma coisa para criança que tem, o tablet vai ter esse recurso da acessibilidade, que vai, né? Mas isso envolve dinheiro e a gente não tem esse suporte, Sim. já não tinha quando era no presencial. Então, eu percebo muito isso que você está falando dos profissionais e por que existe essa resistência, porque até no presencial existia e essa adaptação ela veio, né? E deve ser muito difícil mesmo. E num país onde a gente não tem recursos. É mais complicado. Porque, assim, complicado, entre aspas, existe também a questão de uma certa boa vontade, tipo assim, entender que é mais um recurso, né? E que se são coisas simples, agora já tem legenda automática. Não facilita muita coisa. O que a gente falava sempre, mostrava para as pessoas era isso, que assim, e até foi uma PO que tem deficiência auditiva que falou isso para a gente, olha, esse recurso, ele é bom para mim, mas ele também é bom, por exemplo, para uma mãe que está com o filho no colo amamentando, o filho está quase dormindo, ela não quer que faça barulho. Então ela vai acompanhar teu conteúdo com legenda e não vai perder o que está sendo dito ali. Né? Então, pensando nisso, e não só na pessoa com deficiência, mas em acessibilidade para abranger todo mundo mesmo. Né? Acho que a gente faz todo um trabalho que é cansativo, mas que ao mesmo tempo a gente sabe da responsabilidade de conscientizar pessoas e profissionais que tenham essa consciência, assim, de que a acessibilidade vai ser para todo mundo, vai beneficiar você, a pessoa com deficiência, o idoso e todo mundo que está envolvido, né? Exatamente, eu sempre falei isso para vocês, assim, que o trabalho que vocês fazem é sensacional, porque existe sim, né? A gente já conversou muito sobre isso, né, Lívia? Sobre o educativo que tem desse trabalho de informar, de ensinar, de trazer ideias que às vezes as pessoas nem sabiam, por exemplo, outro dia desses eu estava conversando com uma amiga sobre os empacotados, aquelas frutas, né, que vende no supermercado, que já vem sem a casca e tal. E da polêmica, né, que as pessoas falam, não, é preguiçosa e tal. Sim. Mas para as pessoas que
não podem descascar e já receber aquilo feitinho, é uma outra história. Então, trazer essa informação, porque às vezes as pessoas não têm essa lente. Então, eu acho que o trabalho que Exatamente. vocês fazem uma prestação de serviço absurda. Super E o que a apoio. gente tem tentado fazer é cada vez mais conscientizar as pessoas dessa necessidade da pessoa com deficiência, mas que também vai contemplar você, vai contemplar tua mãe, vai contemplar teu filho. Porque uma vez a gente estava conversando com uma pessoa que trabalha com aquele óculos que lê para a pessoa com deficiência visual, né? Ele estava falando que o trabalho dele é para a pessoa que ele mais ama, que os filhos mais amam no mundo. Eu falei, espero para você mesmo. Ele, não, para os filhos dele. Então, eu já estou pensando em acessibilidade para os meus netos. Os meus filhos amam os filhos. Então, para os filhos deles, vão querer um melhor acesso para os pais, né? Então, se você for parar para pensar em todo esse contexto, realmente, eu estou contemplando as minhas netas, os meus netos, por exemplo, né? E vários recursos de acessibilidade, eles podem ser usados de diferentes maneiras. Diferentes maneiras, sabe? O nome tá aí, acessibilidade, mais acesso para todas as coisas, independente da condição e da situação e do estado que elas estão, sabe? Às vezes são recursos ali tão pequenininhos que estão ali no celular e que faz uma diferença danada. E que as pessoas não têm conhecimento dos recursos, né? Não tem conhecimento. E às vezes é isso, você faz uma coisinha que é habilitar um botão. Nossa, mas isso aqui já facilitou, já tive acesso a mais coisas, já tive acesso a mais informação. Então, só isso, se é uma mãe que não conseguia ver uma live numa hora porque estava com o bebê, agora porque tem uma legenda, ela consegue. Então, são coisas pequenas, lógico que a tecnologia, por isso eu vejo discretamente nesse lugar da mídia por conta disso. Os aparelhos têm muitos recursos, mas eu acho que o serviço que vocês fazem é fundamental por conta de mostrar, educar, dar possibilidades, porque muitas vezes as pessoas não fazem essas conexões ou não conhecem, né? Então, é legal ter pessoas como vocês que apresentam caminhos, né? Porque é o que a gente fala também, né? A gente só se atenta para a acessibilidade quando precisa dela, né? Você só lembra quando você engravida, quando você se acidenta, ou quando você tem algum parente que tem alguma deficiência. Você não para pensar nesses recursos se você não precisar dele. E o que a gente faz é mostrar que a qualquer momento da vida você vai precisar de acessibilidade. Você só precisa realmente ter né, virar essa chavinha aí para entender tudo isso, né? Exatamente. Agora, Gabi, queria te perguntar também, como ser autêntico sem perder a nossa essência, quando essas redes sociais nos impulsionam a fazer o que elas querem? E a minha pergunta é muito na pegada de pensando na gente mesmo. Porque a gente tem uma dificuldade, por exemplo, vamos fazer o Reels, vamos fazer um vídeo engraçado. Gente, não consigo, não é meu. Então, não vou conseguir fazer um negocinho, sabe? Não tenho. Então, eu perderia a minha essência se eu estivesse fazendo aquilo ali, ou de repente um pouco da minha autenticidade. E você gravar um videozinho curto e botar lá, tudo bem. Agora fazer e botar aquela música que é mais... Enfim, eu acho muito complicado. Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Gente, seguinte, fazer 15 segundos de stories não é só 15 segundos de stories. Eu bem gostaria que 30 segundos de Reels fossem produzidos em 30 segundos, mas eles não são. Eu trabalhei muito tempo com cinema, né? Eu sou cineasta de formação. E uma coisa que eu entendi é que produto audiovisual e tal, eles têm um processo criativo para acontecer. Então, quando a gente põe um post na internet, um conteúdo no blog, faz um vídeo de YouTube, prepara uma live, né? Antes da gente conversar aqui, a gente teve uma ideia, o que a gente vai conversar, o que a gente vai trazer e tal. Então, existe um processo criativo. Não é igual a Karina Francis fala. A Karina é da produção de conteúdo aqui com a gente. Aliás, sigam Karina Francis. Se vocês querem ter mais autenticidade, sigam ela, que ela é a mulher disso aí. Ela fala muito de conteúdo, não é batata frita. Não é assim, entendeu? A gente faz uma pesquisa e tal. O que eu acho importante para continuarmos sendo autênticos, primeiro, entender que estamos numa economia de atenção. Então, assim, o Instagram vai mostrar mais Reels hoje em dia, porque essa é a linguagem do Instagram atualmente.
Então, ele vai distribuir mais conteúdo. Eu me sinto até uma paleolítica das cavernas postando texto no Instagram, né? Eu! O povo lá no vídeo, a Gabriela, textão. Tipo isso. Aí vamos lá. A gente joga nesse time. É isso, nós, paleolítico. Estamos lá no textão ainda. Mas assim, se você quer preservar a sua autenticidade, não se force a produzir conteúdo para cair nesse lugar do algoritmo. Porque, gente, nessa realidade que a gente está, a atenção virou moeda. Então, o que essa rede quer é que você fique o tempo todo aqui. E se você fica nesse fluxo de ficar só para alimentar o algoritmo, isso não vai te trazer felicidade. Talvez te traga seguidores. Mas felicidade é outra história, é outra coisa, outra satisfação. Exato. Eu trabalho Sim. há alguns anos com internet. E uma das coisas que eu preservo muito, assim, é frequência. Frequência. Faço feijão com arroz bem feito. Tenha frequência. Uma vez por semana eu faço uma live para falar com os seus seguidores. 3 vezes por semana faço um conteúdo. Se você tem dificuldade, não faz o almoço para pagar a janta, não. Separa uma tardezinha, escreve 3 posts e deixa. Se planeja para fazer isso com previsibilidade. Nem sempre vai dar, eu sei, nem sempre vai dar. Tá? Então, assim, entenda. Nem sempre vai dar. Se ficar muito tempo sem dar, peça ajuda. Porque aí já é um sinal, entendeu? Que você também pode chegar a pedir ajuda para alguém para fazer suas artes, de repente, para ver facilitar um pouquinho esse trabalho, uma parceria, enfim. Separa tempos para poder fazer isso. Aqui no meu fluxo, o que eu faço? Eu tô começando a ficar mais frequente no Instagram pela manhã, porque eu acordo, faço minhas coisas, dou um alô ali, bom dia e tal, o que a gente tem para hoje. Porque quando eu entro no fluxo de trabalho, aí eu entro no fluxo de trabalho. Para eu parar e ficar mostrando stories e bastidores, eu não tô trabalhando. Se vocês me verem fazendo isso, eu estou procrastinando. Aí eu apareço geralmente no início ou no final, assim. Então eu me organizo para fazer isso e entendo os meus limites. Eu entendo os meus limites, sabe? Eu boto limite de tempo no Instagram. Eu coloco todas as pessoas que eu sigo aqui de maneira silenciada. E eu acho que o mais importante para manter a autenticidade é comunicar valor. Comunica valor, entrega, que as pessoas vão se conectar. Independente de você fazer 3 reels por semana, mais uma falando, mais um feed, mais não sei o quê, aparecer 10 mil vezes nos stories. No momento que você aparecer, entregue algo de valor, seja verdadeiro, sabe? Que as pessoas vão se conectar com isso. Quanto mais a gente é aberto e muitas vezes vulnerável nas nossas redes, a gente se conecta com pessoas. Não tem a ver com volume, tem a ver com qualidade, com valor, com entrega. Muitas vezes o profissional tem receio de, mas eu vou entregar tudo ali, ele vai comprar o que de... Entrega. Entregue o que você puder. Porque se a pessoa quiser trabalhar com você, você vai ter muito mais para entregar, eu tenho certeza. Porque Sim. Não dá para comunicar 100% das coisas que você tem que entregar pelo Instagram. Não tem como. Então, sempre que estiver online, entregue de alguma forma. Mas isso não significa que você deve estar sempre online. Quanto mais você se preserva, se cuida, mais qualidade e autenticidade você vai ter na produção de conteúdo. Porque você vai entrar ali com energia, vai entrar ali sem pressão, vai entrar ali porque... Às vezes eu entro e falo, eu senti que queria compartilhar uma coisa com vocês. Sempre que eu falar isso é porque foi muito verdadeiro. Eu senti e vou postar. Sabe? Então, isso é autêntico. Mas, gente, não se obriguem. Porque o algoritmo é cruel. E vocês não vão alcançá-lo. Então, assim, Eu acho isso também. A gente fez um post falando sobre isso, assim, porque enquanto estava nessa coisa de vamos escrever um texto, a gente adora escrever texto, né? A gente adora comunicar através dessa linguagem escrita, né? Uma foto, tá, tudo bem, a gente tira uma foto ou outra, não tem problema, né? A gente não gosta muito de tirar foto, mas, né? Agora, quando foi para fazer vídeo e falei, aí já complicou pra gente, já não tem como, não vamos nos forçar a isso, porque não tem a menor possibilidade de sair uma coisa legal. E vídeo dá trabalho. E se quiser fazer vídeo, faça de maneira planejada. Separa um final de semana e grava, e posta, e testa.
sabe? A internet colocou essa... De novo, gente, economia da atenção, mundo capitalista, tem que fazer as coisas e tal, tal, tal. A cabecinha da gente ficou aqui cheia das caraminholas, entendeu? Não tem que nada. Não tem que nada, sabe? Se tem que, não é para ser, né? Você vai passar valor, você vai escolher o momento que você vai estar ali. E essas escolhas, elas podem ser baseadas no movimento da sua comunidade. Tipo, eu escolho estar presente em determinados momentos do meu dia na minha comunidade, porque eu sei que aquele é o horário que a minha comunidade está presente online. Eu sei que é o momento que a gente pode engajar, sabe? Que a gente pode trocar, que eu sinto que as pessoas têm ali esse momento. E eu não tô falando isso do nada, eu vi as métricas da minha rede que falava as pessoas estão mais online essa hora e essa hora. Então, estrategicamente, eu escolhi falar com elas no horário que elas estão presentes. E poupar e trazer isso preparado para que a gente possa ter efetivamente essa troca, sabe? Não se deixa levar pelo algoritmo. Você quer ser mais autêntico e na boa, seguidor, se você está trabalhando com empreendimento e usa o Instagram para o seu negócio, seguidor é uma coisa, cliente é outra coisa. Seu seguidor pode virar um cliente, seu seguidor pode virar um amigo, seu seguidor pode virar uma pessoa que vai trabalhar com você. Mas o que vai fazer virar um cliente, um amigo, uma pessoa que vai trabalhar com você, uma pessoa da sua comunidade, uma pessoa da sua rede, não é você sair entregando coisa para ele o tempo todo, é sair entregando valor no momento que você pode. Exatamente. Acho que por isso é que a gente se concentrou tanto em trazer pessoas assim que fossem trazer o que você está falando, valor para quem fosse assistir a live. Porque não bastava só a gente estar aqui uma vez por semana e, vou falar qualquer coisa. Não, são pessoas que vão trazer a sua bagagem e vão trazer conhecimento para quem vai assistir na hora ou depois, enfim, né? Acho que a gente tem essa preocupação, né? Então, muito disso também aconteceu com a gente. O tempo que a gente ficou fora, só pensando em acessibilidade e inclusão, a gente também perdeu um pouco a conexão com os profissionais de organização. Então, vamos tentar reconectar para a gente também entender, porque é uma troca, não tem como, né? É uma troca. Sim, e essa rede, ela é muito legal para troca. Isso que a gente tem aqui, eu tô na minha casa, em Brasília, tá na sua casa, no Rio de Janeiro, a gente tá tendo essa troca, é muito legal. E outras pessoas aqui de vários lugares, sabe? Então, é muito importante levar isso em consideração também, sabe? A gente usar a rede social para se aproximar, a rede social para se conectar com essas pessoas da nossa comunidade, sabe? Agora a gente está com a comunidade trilhas lá na empresa e tem sido cada vez mais incrível, porque as pessoas que passaram pelos nossos cursos, pelos nossos processos, agora se conhecem e conseguem trocar serviços. E para mim é um cenário muito bonito, porque é tudo que eu estou buscando construir, não é só a Gabriela que está nesse movimento, estamos todos juntos. Que eu não vou fazer isso aqui. É tudo que a gente acredita concentrado num lugar, né? E quando a gente vai junto, a gente vai muito mais longe. Então, conectar, eu acho que o lugar da autenticidade, ele vai de encontro muitas vezes com você ser vulnerável, aparecer descabelado, aparecer um negócio aqui, um negócio lá. Mas o caminho de conectar com as pessoas é você trazer você mesmo. E não tem fórmula mágica para isso. Vai levar algumas coisas para terapia muitas vezes, mas busca aí uma comunidade para trocar, se cola nas pessoas que falam sobre isso e se respeite. Respeita também. Não tá afim de fazer? Não faz. Isso aconteceu também, um processo que a gente passou, que foi entender que aquele não era o momento, a gente não estava na vibe de produzir conteúdo, então, né, a gente entrou num consenso e a gente falou, não, vamos dar uma parada, então, vamos dar uma respirada, entender o que está acontecendo com a gente e voltar mais fortalecido. Foi o que aconteceu aí, várias ideias depois apareceram depois disso. Acho que é importante realmente respeitar seus processos, seu tempo, cada um tem um tempo, né? Exatamente. Às vezes, nessa pausa, você reencontra o caminho. Não consigo fazer isso, então eu vou fazer as lives, porque eu não preciso me preparar tanto, fazer vídeo, não sei o que. Eu entro lá, estou ali, converso com a pessoa, preparo um roteirinho. Percebe o que é? Mas eu não gosto de aparecer, mas eu gosto de escrever. Então, vamos para o mundo paleolítico como nós e continue escrevendo. Mas olha o que você gosta, o que você é bom. E às vezes tenta trazer o texto para os stories e aproveitar as ferramentas. Às vezes fazer um Reels não quer aparecer, mas faz com legendas. Eu já vi muita gente fazendo só com texto.
É aí que entra a Sim, criatividade, sabe? Então, assim, não é que não é para fazer. Não caia na pressão que você tem que postar todo dia, fazer todo dia, porque isso é muito arriscado. É muito arriscado. Você pode cair num sim. esgotamento. Vai para um outro lado. Se planeja, eu vou fazer 3 posts por semana e uma live. Eu vou soltar uma coisinha nos stories de manhã e falar uma coisinha com a galera à noite sobre. E vai experimentando. É frequência. É frequência. O desafio é ter constância. Então, né? E às vezes você some. Depois você volta de novo. As pessoas também têm seus rolês. As pessoas também têm sua vida. Se Exato. você tá 2, 3 dias fora, ninguém vai notar também, não. Então tá tudo bem. Gabi, quero muito te agradecer. Esse papo foi maravilhoso. Eu estava morrendo de saudade de você, né? Foi uma forma da gente matar a saudade e conversar um pouquinho. Queria que você desse aí seus recadinhos finais, né? Convidasse aí para trilhas. Vamos lá. Primeiro, brigadíssima. É um grande prazer conversar com mentorados. Eu vou ter muito orgulho que eu vejo todo mundo fazendo as coisas. Morrer de orgulho. Então, obrigada pelo convite. E obrigada também pro pessoal que assistiu, que está assistindo na gravação. E para acompanhar, fica aqui o convite. Vem aqui para minha rede, Gabriela Brasil, segue. Tem conteúdo lá com frequência, porque a gente se organizou para isso. Então, dá uma chegadinha. E eu recomendo também se inscrever na minha newsletter, que é onde tem as informações de cursos, oportunidades, produtos, conteúdos, live, vai tudo pela newsletter direitinho, que tá lá no meu site, gabrielabrasil.com. E a gente também tem uma comunidade agora, que é a Comunidade Trilhas, tá lá no site comunidadetrilhas.com.br, que é um espaço de prática para essas pessoas que estão nesse lugar de ai, que eu sei, quero uma vida mais tranquila, mais conectada, mais voltada para o essencial. Então, se você é dessa galera, tá cansada, vem com a gente para as trilhas que vai ter conteúdo para ajudar vocês. E é isso. Então, gente, olha, só para lembrar vocês também, o curso de organização inclusiva, como eu falei no começo, está lá na nossa bio, é só vocês acessarem para terem acesso a esse mundo organizado e cheio de acessibilidade e inclusão. Gabi, brigadão, meu amor. Obrigadíssima, gente. Tchauzinho, gente. Obrigada por vocês que assistiram aí. Boa noite. Tchau. Tchau.